Eu tenho 34 anos e me casei com 22 anos. Naquele mesmo ano, eu fiz 23 anos. E quando eu tô numa roda de amigos ou conhecidos assim e cai nesse assunto e eu falo que me casei com 22 anos, é um espanto, né? Parece um alienígena assim. As pessoas me fazem uma pergunta como se isso fosse um produto assim. E aí, valeu a pena, né? Como se você fosse comprar entre um Android e um iPhone, e aí você dá o seu feedback que se valeu a pena ou não. É assim. Esse vídeo teria 1 hora se eu fosse falar de tudo, né? Dos pós e contras. Eu vou colocar como contras mesmo, tá? É exatamente isso que você está ouvindo aí. Existem também coisas que vão te desacelerar. Vou colocar como isso, tá? Existem coisas que quando você casa, você tem uma velocidade reduzida em algumas coisas e uma velocidade maior em outras, ok? Isso é bom e isso é ruim. Então, se eu fosse falar de tudo aqui, ia ficar gigante. Eu vou escolher hoje um pós e um contra de casar muito novo. Isso no meu caso. Não quer dizer que vai ser no seu caso, né? Eu tive condições específicas, né? Então, comecei a trabalhar muito cedo. Eu nasci numa cidade em São Paulo, mas uma cidade meio podre, assim, vamos assim dizer, na época. Enfim, vários elementos que fazem a minha história ser única e a sua história ser única. Então não tem como você olhar para o meu vídeo e falar assim, nossa, é verdade, vou casar cedo, ou nossa, nunca vou me casar na vida. Você vai ter sua história, sua experiência, enfim, eu não vou aqui cagar a regra ou ficar inventando uma teoria que você vai se apaixonar em casar cedo, não é. Mas eu vou falar daquilo que é a minha história. Vou começar com o pós, com o benefício de casar cedo, para que a minha esposa fique feliz quando ela veja esse vídeo. No meu caso, casar cedo me trouxe muita coragem. Eu já era meio maluco antes, né, de me casar, enfim, tomar atitudes e decisões, fazer o que precisa ser feito, vamos assim dizer. Mas depois que eu casei, é como se eu ganhasse mais cavalaria num carro, né? Como se eu ganhasse um turbo mesmo. Você toma eu, né, tomei uma injeção de ânimo do tipo, meu amigo, você vai ter que fazer aquilo. Ninguém vai te socorrer. A partir do momento que você fecha a porta ali e tá só eu e minha esposa e surge um problema, já não tem ninguém ao seu redor. Tem, né? Obviamente, tem seu pai, seu sogro, enfim, tem, mas não tem, né? Porque imagina, você casou justamente com esse intuito de você se virar, de você fazer suas coisas. Então eu tive que engolir muito sapo profissionalmente, muita coisa assim. Eu tive que encarar muita coisa profissionalmente que se eu não fosse casado, eu acho que isso não aconteceria. Se eu não tivesse casado cedo, parece que eu tinha que provar para todos os dias para o Guilherme de que agora é a vez dele escrever a história. Eu acho que eu interpretei muito dessa forma. É a minha vez de escrever a história, é a minha vez de ser aquele avô, sabe? Ah, meu avô, numa época muito maluco, tomou umas atitudes boas e outras ruins, mas que mudaram muito a trajetória da família, e eu me senti muito nesse papel, de que agora, em algum momento da história, eu seria aquele avô. Eu também ganhei muita resistência a nível emocional. Tem coisa que eu era mais explosivo e eu tive que ficar extremamente mais manso, mas não porque é a mulher que manda, é aquela coisa toda, né? A mulher que manda em casa, tá? O cara é manso, o cara é submisso, o cara é um pau mandado, como dizem, né? Mas você tem que ficar frio. E se você é uma pessoa que você age muito rápido, se você é uma pessoa esquentadinha, você é muito proativo, você é muito, né, imediato naquilo que você faz, você vai fazer cagada uma atrás da outra. Então, a frieza de tomar decisão, ela vem com calma e ela vem com muita, assim, ó, deixa rolar. Entendeu? Aconteceu tal coisa, deixa rolar, calma. Ah, mas você não vai fazer nada agora? Não, não vou fazer nada agora. Eu vou esperar, vou ver, eu vou entender, porque quando a gente não tem uma responsabilidade de uma família, muitas das vezes, a gente já quer provar muita coisa pra muita gente. Então acontece alguma coisa, é tipo na escola, né? Acontece alguma coisa e fala, e aí, vai deixar, não sei o quê, e aquele bando de pipoqueiro colocando, né, pilha em você pra você reagir instantaneamente a uma situação. E eu percebi que quando eu casei, eu me tornei mais frio nesse sentido. Você deixa as coisas rolarem, você só observa, você fica frio, essa é a verdade. Isso não foi, logicamente, que não foi de uma hora para outra, né? Ah, coloquei aliança no dedo, a partir de mente agora sou um cara frio, sou um cara calculista. Não, mano. Isso foi acontecendo comigo, né? Porque imagina, uma aliança não muda absolutamente nada. Você é uma pessoa e você casa, você fica, né? Você ainda continua sendo a mesma pessoa. Com o passar do tempo, as coisas vão acontecendo e você vai entendendo, né? Então, eu fui ficando frio, eu fui ficando calculista.
Isso também existe, tem muito colateral nisso, né? Muitas das vezes você se transforma numa pessoa que não foi na qual a sua esposa casou. Entendeu? Então, e a sua esposa também, né? Se torna uma pessoa no qual não foi a qual você casou. Mas a vida muda, ela é orgânica, ela vai se encaixando, vai se moldando. E a partir daí também, é a partir desse momento, né, que surgem tantos divórcios, e é a partir desse momento que surgem tantos casamentos que duram a vida toda. Essa flexibilidade de quem eu me tornei. A Jéssica gosta de quem eu me tornei, que é minha esposa? Será que ela tem gostado do Guilherme ter mudado ao longo dos anos? É inevitável. E o Guilherme é a mesma coisa. Enfim, então a parte muito boa que eu calculo é essa injeção de ânimo e essa frieza na hora de resolver as coisas. E tem que resolver. Você vai resolver. Essa coisa toda do herói, do protagonista, às vezes é muito ruim, mas de maneira geral, isso me ajudou muito, muito, muito em quem eu sou hoje profissionalmente e das doideiras que eu encarei ao longo da vida. Me ajudou muito. Esse é um dos maiores pontos positivos que tem um casamento, pelo menos no meu caso. E agora um dos pontos negativos, né? Negativos, um contraponto, aquele ponto, né? Então, em um ponto me beneficiou e me deu velocidade, no outro ponto reduziu muito aquilo que é a vida, né? Entendo, tá? Então isso no meu caso, né? Eu casei muito novo, então eu tinha muitas dúvidas em relação a tudo, a quem eu era, a minha carreira profissional. Eu tinha dúvida em relação ao que é o dinheiro. O dinheiro, quanto o dinheiro significa para mim? O que o amor significa para mim? O que a coragem? Até onde eu estou disposto a ganhar dinheiro? Até onde eu estou disposto a amar aquela pessoa? Então eu pelo menos com 22 anos, eu vesti uma roupa de homem, porra, eu sou um homem, né? Aquela coisa toda, né? Eu sinto que eu fazia isso, eu lembro das minhas atitudes, eu sei que eu fazia todas essas coisas, né? De provar que eu sou homem suficiente para entrar naquela situação, mas eu sei que dentro de mim eu era uma pessoa, e ainda sou, né? Em grande parcela, uma pessoa com muitas dúvidas, mas não é uma dúvida se sim ou não, é uma dúvida daquilo o que é. Por exemplo, dinheiro é importante? Obviamente que sim, para quem não é? Até pro João Adib, Toguro, esses caras todos estão estourados, até para eles, né, o dinheiro tem significado para todo mundo, entende? Mas o que é o dinheiro? Já não é uma pergunta de sim ou não. Não é assim, o dinheiro é importante? Sim ou não? Não, o que é o dinheiro para você? O que é saudade? O que é ser homem? O que é ser emotivo? O que é amor? Entende? Quando você entra nesse ambiente, mano, eu era encharcado disso, né? Então, o que acontece? Eu tive que descobrir o que as coisas são junto com a minha esposa. Isso foi muito ruim para ela. Eu sei que ela sofreu muito com isso. E muitas vezes até sofre ainda, né? Porque quando... imagina, eu converso com pessoas que têm 30 e poucos anos. Quando as pessoas falavam para mim da crise dos 30 anos, aquela coisa toda, eu achava meio balela, né? Sendo bem sincero, não ligava pra essa porcaria nenhuma, só tacava a marcha. O tempo foi passando, eu fui entendendo que você entra num estágio da vida que parece que você é novo para algumas coisas e velho para outras coisas. E isso traz muita confusão. Então, provavelmente, né? Alguém que case com 30 e poucos anos já passou um pouco dessa fase, já experimentou um pouco das dúvidas, já solucionou algumas coisas. Você tem que fazer isso no meio de uma outra situação. O seu cônjuge, né, no caso a minha esposa, eu sei que sofreu muito, porque você vai andando e trocando o pneu. Imagina, tá com o carro, dá um exemplo de novo do carro, né? Você tá andando com o carro, estoura o pneu, você troca o pneu, e você não sabe muito bem como trocar o pneu. É tudo figurativo, tá? Eu sei trocar pneu, trabalho na oficina, é tudo figurativo, né? Então, troca uma peça, troca uma outra coisa, e você vai resolvendo muitas coisas enquanto o carro anda. E que são coisas que talvez quem casou um pouco mais tarde já teria trocado essas peças, né? Entende? Já teria trocado essas peças e agora vão ter outras peças, obviamente, para resolver. Não existe uma vida sem resolver problemas, existe embaixo da terra. Ali ninguém resolve nada, né? Mas se ainda tá vivo, vai resolver coisa. Então, eu sinto que é desgastante. Você tem que descobrir coisas dentro de você. Enquanto você está encharcado de responsabilidades, você está encharcado de manter, né, um compromisso, manter muitas coisas a favor da família, a favor da minha esposa.
E eu sinto, isso é uma coisa bem difícil de casar novo. Bem difícil mesmo. É lógico que existem homens com 40 anos que não têm as responsabilidades que eu tenho e que não trocou algumas peças no qual eu troquei. Isso também é óbvio, né? A idade não significa absolutamente nada, é a vivência que traz, né? A responsabilidade que traz essa troca de peça. Mas eu sinto que, vamos supor, se eu me encontrasse com a minha esposa hoje, talvez ela sofreria um pouco menos com essas minhas tentativas de profissionais, essas harmonias emocionais, quanto que você dosa de ódio, quanto você dosa de amor, quanto você dosa de, né, essa dispensação de energia em cada coisa. Enfim, eu sinto muito isso, né? É mais por mim, mas mais pela minha esposa também. Eu acho que quem casa novo tem que gerenciar muitas emoções. Quem casa com uma idade um pouco mais avançada, né, uns 30 e poucos anos, já passaria dessa fase, já teria o dinheiro já mais ou menos tem um significado, as emoções, os sacrifícios, todas essas coisas. Eu falo bastante da parte financeira, porque imagina, você está começando a vida, no meu caso, né? Tava começando a vida, começando a entender o que eu queria de profissão, de negócio, quanto de teto que eu queria de dinheiro, né? Então, essa parte pegou bastante para mim. E, enfim, essa foi a minha experiência. Espero que você tenha tido uma boa experiência com o casamento. De verdade, eu sou muito a favor do casamento, mas eu sou a favor do casamento quando ambas as pessoas sabem naquilo que estão se metendo, né? Que sabem muito bem naquilo que estão se envolvendo. Porque se você não calcula muito bem, é impossível calcular, né? É impossível calcular. Mas você tem que ter uma base daquilo que vai. Ó, você vai ganhar velocidade em algumas coisas e vai perder velocidade em outras. Então você tendo essa consciência já vai te ajudar bastante. Eu casei sem essa consciência, tá? Simplesmente entrei nesse barco e fui descobrindo ao longo do tempo. Para mim foi muito bom, mas sinto que minha esposa teve muito desgaste. Então, na hora de casar cedo, pensa bem. É animal, é muito bom, mas não é mil maravilhas.